E eu vou conversar sobre a Lei de Passivos Ambientais em Goiás e o que ela traz de benefícios para o produtor com o Hélio Jove. Hélio, boa tarde. Boa tarde, Ludmila. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Hélio, para a gente começar, teve alguma alteração? O que o produtor vai encontrar de diferente? Na verdade, eu falo que a gente está vivendo um sonho aqui no estado de Goiás. Peraí, só um instantezinho, por favor. Ok. Eu falo que aqui no estado de Goiás a gente está vivendo um sonho, que nós temos a legislação ambiental mais moderna do Brasil. E a Lei 21.231, ela dá a oportunidade, mesmo que o produtor ele tenha passivos ambientais, hoje ele consegue resolver esses passivos de forma que ele possa ter tranquilidade na sua produção. E dentre esses passivos, a gente tem ali a compensação e a reposição florestal. Tem diferença entre os dois, dependendo da finalidade? Tem sim, olha só. O que é uma reposição florestal? É você pagar em dinheiro aquilo que foi degradado de vegetação, que hoje custa em torno de 4,14 o metro cúbico. Agora, quando a gente fala de compensação ambiental, é quando o cliente ele tem algumas situações que ele precisa reparar o dano, e aí essa forma de reparar o dano, ele tem que ser ou plantando muda nativa do cerrado, que tem que ser uma a cada 3 metros, a cada 9 metros quadrados, ou seja, 1.113 muda por hectare, ou então ele fazer uma compensação que a gente fala de 1 para 1 ou de 2 para 1, ou seja, se ele degradou 1 hectare, ele tem que recompor 1 hectare. Se ele degradou 1 hectare e foi depois do dia 26 de dezembro de 2019, ele tem que recompor 2 hectares. Então, vai depender do caso de cada propriedade e vai depender da época também, viu, Ludmila? E dependendo disso também, a secretaria traz essas orientações de como proceder? Olha, eles orientam aqueles que procuram, mas muitas vezes até a pessoa que atende dentro do órgão ambiental não tem o conhecimento de resolver aquele caso específico. Então é importante sempre ter alguém. Eu sempre falo que o melhor que o produtor tem é ter uma consultoria mensal preventiva. Por que isso? Ele vai estar sendo orientado o que a legislação ambiental tem mudado cada dia, porque muda mensalmente praticamente, tem alguma novidade. E, além disso, quando ele está licenciado, está outorgado, esse documento ele tem condicionantes. E essas condicionantes têm que ser cumpridas de certo em certo tempo para manter a validade jurídica. Então, o ideal é ele sempre ter, igual existe a advocacia no agronegócio, ele tem que ter um consultor ambiental que tem conhecimento no agronegócio. E quando a gente fala em agronegócio, a gente envolve tanto indústria, porque tem agroindústria, a gente envolve tanto mineração, porque o produtor ele precisa de areia muitas vezes, ele precisa de cascalho para a própria estrada dele, e a gente fala de questões florestais, que no caso, as florestas, é onde que a gente tem que aplicar o Código Florestal. E, Hélio, quais que são os benefícios que o produtor pode ter em relação a essas mudanças também, essa clareza, né? O principal é que se ele procurar o próprio órgão ambiental e ele requerer a declaração ambiental do imóvel, que estão falando bastante no estado de Goiás, que é a DAI, ele que está se autodenunciando e automaticamente ele vai estar com seu empreendimento resolvido mais rápido. Então, ele vai ser multado, tá? Ele não deixa de ser multado, mas ele tem 60% de desconto e ele vai resolver a situação dele e ficar de forma legal. E se ele não fizer isso, Ludmila, o que acontece? Ele perde os créditos junto às instituições financeiras e o pior, que já aconteceu com 2 clientes nossos, se o banco, através das auditorias ambientais internas dele, descobrir que tem alguma multa ou desmatamento ou embargo em alguma propriedade rural, aquele financiamento que ainda vai vencer, o banco pode automaticamente fazer a cobrança imediata desse pagamento. Então, traz vários transtornos. Então, ele tem que estar com isso tudo regularizado para ele ficar com a cabeça na propriedade, da porteira para dentro. Então, para tudo isso, ele pode ficar inapto, na verdade, dentro da atividade, porque sem os recursos. Totalmente. Olha, ele pode ter problema de levar a multa, de ser embargado, de não ter crédito
E o pior de tudo, não poder vender o seu produto. Ele pode ter lá as arrobas de boi que ele engordou para vender, ele pode ter a soja, o milho, e as empresas não podem comprar de propriedades que têm esse tipo de passivos ambientais. Então, os benefícios é ele trabalhar de forma legal e não preocupar com o produto dele não poder ser comercializado. E vamos pegar uma situação em que o produtor ele vai até a CEMAD e ele declara. Tem algum prazo também a ser cumprido de quando que isso pode ser feito? Na verdade, vai depender de cada propriedade. Ele tem que fazer de acordo com o passivo dele. O que acontece? A gente está vivendo uma situação aqui que licenciamento ambiental de pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, o prazo era 31/12/2023. O governador, dia 20 de dezembro, prorrogou isso para 31/12/2025. Só que para você obter o licenciamento, você tem que primeiro resolver os passivos. Então, não tem esse prazo, na verdade. Ele já tem que começar imediatamente para ele poder conseguir, tá tudo certinho. Aí tudo bem, eu consigo a dispensa agora? Consigo. Mas e na hora que começar o licenciamento? Se ele tiver passivo, ele não vai conseguir a licença. E ter a consultoria para fazer essa orientação de um passo a passo também traz mais agilidade nessa questão da compensação ou da reposição florestal também? No caso, vai depender do passivo dele. Às vezes ele nem tem que fazer compensação e muito menos a reposição. Ainda mais se for antes de 26 de dezembro de 2019. Agora, quando é reserva legal e APP, realmente tem que fazer imediatamente. A questão de ter alguém que vai ajudar ele é porque é muito complexo. O licenciamento ambiental, legislação ambiental, eu sempre falo, quando você ouvir essas palavras, você entenda a complexidade, porque muda muito. Por exemplo, nós falamos várias vezes de barragem aqui, não foi? Dia 20 de dezembro, o mesmo decreto, o governador, agora barragem de 1,2 hectare não precisa mais. Quantas pessoas que não fez? Em cima de uma pressão, de uma lei que tinha que fazer, que senão ia multar e tudo mais. Então, quer dizer, muda mensalmente. Então, é importante o produtor procurar alguém que conheça principalmente a legislação ambiental e também a parte técnica para dar esse suporte que ele não tem como ficar sem. Hélio, você comentou sobre essa questão das barragens. Você pode explicar como que funcionou essa mudança, essa alteração agora em dezembro que o governador fez? A mudança é o seguinte, quem tem barragem com área até 12 mil metros quadrados, ou seja, 1,2 hectares, não tem mais necessidade de fazer o licenciamento ambiental. E também ele tem que ter somente uma dispensa de outorga. Não é que ele está dispensado, isso às vezes o produtor não entende. Ele tem que ter um documento que chama dispensa, que tem validade de 6 anos quando a gente fala da outorga. Então, é dispensa de outorga. E o licenciamento ambiental, que era obrigatório, para barragens até essa área de 1,2 hectare, não é mais obrigatório, conforme um decreto do governador do dia 20 de dezembro de 2023. Hélio, o nosso tempo está esgotado, queria agradecer pelas informações e semana que vem estamos de novo? Eu que agradeço, sempre à disposição para ajudar com o meu conhecimento da legislação ambiental, ajudar o produtor também da porteira para dentro.